Se quisermos entender as diferentes juventudes e como essa fase é vivida de fato pelos adolescentes e jovens de ambos os sexos, será necessário dedicar maior importância às descrições e narrativas dos atores envolvidos. Eu acho uma coisa que é importante é trazer em todos os âmbitos possíveis, não só da dança, mostrar que tanto a mulher quanto o homem tem uma importância, sabe? Tipo, não é só o homem dançar que tá legal, mas a mulher também. Eu acho que isso em tudo, porque eu lembro que sempre quando estava fazendo alguma coisa de esporte, pegava um menino como exemplo. Vamos formar um time? Era os meninos melhores, e eu sempre entendi que eu, como mulher, eu era mais ou menos pra ruizinha. Eu sempre me via assim, porque era sempre os homens que eram escolhidos. Então, uma coisa na dança que é legal. Não adianta eu homenagear porque tem que ter um homem, sabe? Acho que tem que ser essa coisa junta. E que eu sei que é importante porque hoje eu tenho uma espécie de, como que fala? Hoje eu tenho interesse por esporte, muito interesse, mas eu sei que hoje eu não me esforço tanto. O que eu sou hoje é porque antigamente eu sabia que eu não ia ser nada. Então acho que é muito importante fazer a questão. Tipo, escolher a menina, ela tá tímida, mostra que ela pode. Eu acho que desenvolver essa questão na mulher é muito importante, porque hoje para eu ter esse pensamento é porque eu tive que sofrer no passado, sabe? Com toda essa questão de me reprimir. Eu vejo assim. Eu acho que uma coisa que deveria assim, tomar muito cuidado é meio que a ideia de meio que papel de gênero, de meio que construção de gênero que é feita, que muitas vezes assim, é horrível, porque você pode apresentar características que não meio que condizem com o seu gênero, sendo homem ou mulher, e porque você não condiz com esse gênero, muitas vezes é meio que oprimido mesmo. Eu acho que, e na dança principalmente, a dança é muito claro que quase todas as danças existe um papel de homem e um papel de mulher. O forró, porque, sei lá, parece que por muito tempo teve o papel de dama, de cavalheiro, e depois parou de ter isso. Então, apesar disso, meio assim, sabendo que você, querendo dançar forró, você pode tanto conduzir quanto ser conduzido, e meio que ainda continua com com essa ideia de que o homem conduz e a mulher é conduzida. Eu acho que, sei lá, se acontece uma desconstrução disso, e como, tipo assim, a gente até faz, que meio que, agora, tipo assim, quando eu vou dançar forró, meio que, normalmente eu sou quem conduz, mas não faço questão. E de hora que sei lá. Mas eu acho que isso talvez seja uma coisa interessante, meio que desconstruir esses papéis e pensar. A gente se coloca para dançar, para representar aquilo que a outra cultura, que não é a nossa, acredita, a gente está respeitando o que eles acreditam. Mesmo que eu não acredite em orixás, mesmo que eu não acredite no culto a Nossa Senhora, eu tô ali, eu tô representando o que eles acreditam. Então eu passo a respeitar a história daquele grupo. Então eu acho que é uma coisa importante, porque a gente passa a ser menos intolerante com algumas coisas. A gente passa a ver outras religiões, outras culturas com um olhar diferente. Eu acho que a intervenção dos professores, de você, do Gesto, da Lisa, vem indiretamente. Naquela questão que eu falei, de tudo que vocês ensinam pra gente, dá uma grande e boa base pra gente pra pensar no que é respeitar ou desrespeitar algum grupo ou alguma pessoa. Então, eu acho que às vezes tem que ter uma intervenção mais direta da parte de vocês, mas que na maioria das vezes tem que vir da consciência daquele grupo
do que vocês ensinam pra gente, do respeito que vocês passam pra gente, pra eles incluírem aquilo na vida deles. E é uma parte que eu não acho que falhe no grupo, a questão de vocês estarem ali ajudando, mas que talvez às vezes uma coisa mais direta ajudasse mais nas situações que ocorrem. Tipo em quais? Nas questões da exclusão por conta da sexualidade, nas brincadeirinhas com o corpo das outras pessoas, essas coisas. Eu acho que, tipo, às vezes nas escolas em geral, essa questão, por exemplo, da sexualidade não é muito tratada abertamente com os alunos. Então, a gente cria o pensamento sobre aquilo pelo que a gente vê na internet, pelo que a nossa família fala e pelos nossos amigos. E eu acho que é uma questão que poderia ser tratada mais abertamente na relação professor-aluno, sendo dentro da sala, na aula de educação física, na aula de dança, de vôlei, qualquer coisa. É uma questão que você pode tratar mais abertamente, porque todo mundo fala que a escola tem um papel muito grande na educação da criança. E essa parte no mundo atual é uma coisa importante, que a gente está cada vez mais evoluindo para um mundo sem intolerância aos grupos LGBT, a todo tipo de minoria. Então, é uma questão que deveria começar a ser tratada mais abertamente, porque eu acho que diminuiria muito as brincadeirinhas de mau gosto, os pensamentos errados que tem sobre esse assunto. Eu tenho uma tendência, se eu for olhar a família do meu pai, a ser 1000 vezes mais machista do que eu já sou. Porque não tem como a gente negar que a gente não tem, em certos momentos, que a gente é machista. Eu vejo assim. E com a dança, eu vendo que eu tenho momentos que eu tenho que abrir espaço para a mulher, eu tenho momentos que é um momento que a mulher que tem que fazer tal coisa, mostrando a importância da mulher, não só na dança, mas em qualquer espaço, por causa das discussões que o Petrônio trouxe pra gente, eu consegui passar a entender que eu consegui desconstruir um pouco desse meu machismo, mas eu acho que esse contato que eu tive indo um bloqueio grande para esse assunto, na questão de como tratar a pessoa do outro gênero. Então eu acho que ter uma discussão, mas dependendo, sabendo abordar a idade que você está abordando, igual hoje em dia não me aborto numa conversa sobre gênero do mesmo jeito que conversava comigo igual eu ter 10 anos. Tem que saber conversar com cada idade. Então eu acho que essa questão, estudar a sexualidade assim, pode desconstruir bastante esse machismo que está implantado na nossa sociedade. Acho que ajuda bastante essa discussão da sexualidade na hora certa, assim, e com as palavras certas. Que aí eu comecei a fazer a dança, que foi quando os meus pais estavam separados já. Minha mãe que pediu para, vai, experimenta. Aí eu gostei, aí começou a ter algumas discussões dentro do grupo que questionava justamente essa posição do homem e da mulher. Eu acho que para mim ainda foi um pouco tarde, aos 9 anos, mas eu recebi a conversa certa aos 9 anos. Eu poderia ter recebido uma conversa totalmente diferente um pouco mais cedo, lá para os meus 7 anos, quando a gente é muito mais influenciável a construir a nossa personalidade. Que eu acho que por eu ter começado tarde, eu ainda tenho ações impulsivas que acabam sendo machistas. E eu acho que principalmente na questão cultural foi muito importante para mim, que eu percebi que é uma área que eu tenho muito interesse também. Que eu comecei a ter acesso a outros tipos de culturas que eu não teria, que eu vejo com os meus outros amigos que não fazem parte do grupo, que não tem.
Então isso foi enriquecendo a minha forma e foi enriquecendo a minha forma de ver o mundo. Até que eu chego agora e eu sei que o grupo foi muito importante para criar o meu senso crítico e para poder perceber as questões de gênero e sexualidade. E quando isso vem com o feminismo, que é uma coisa que é o meu lugar, sabe? É um lugar que eu consigo ter propriedade para falar, porque eu falo sobre a cultura indígena, a cultura africana, mas eu só sou alguém que sei um pouco sobre isso, que eu tenho um pouco mais de acesso que as outras pessoas. Eu não tô naquele lugar para falar com tanta, não é meu lugar de fala para falar com tanta propriedade. E eu acho que ter esse senso crítico que começou falando sobre outras culturas, eu consegui perceber o meu lugar onde eu era marginalizada, onde eu estava perdendo. Quando a gente vai tratar do tema da questão da sexualidade ali dentro do grupo, definitivamente me influenciou de várias maneiras entrar no grupo para poder descobrir sobre mim e para poder estar mais à vontade também para poder falar sobre esse tema. Definitivamente a interação com os meus colegas e descobrir a cultura também, de certa maneira, do nosso país, influenciou bastante na questão de eu ter que interpretar um personagem, né, dentro de uma dança específica, e que levou a ter que desenvolver também como a sexualidade está presente naquela coreografia. Como que a sexualidade ela vai poder me desinibir ou me inibir para poder representar aquilo ali. E isso foi desenvolvendo aos pouquinhos, né, assim, desde a minha incapacidade de sorrir nos primeiros anos que eu estava aqui, até toda a desenvoltura que a gente tem para usar o corpo nas danças, até os dias atuais. Eu acredito que essa questão a construção que a gente teve mesmo como dançarinos teve uma base muito legal, teve uma base de respeito muito importante, uma coisa de você deve respeitar o outro e o outro deve te respeitar da mesma maneira que vocês dão liberdade um para o outro para fazer determinadas coisas, para tocar determinados lugares, para olhar de determinada maneira. E o diálogo teve sempre presente. Então eu não acho que em nenhum momento se tornou algo invasivo, sabe? Toda essa questão a própria interação entre a gente. E se houvesse esse tipo de invasão para com o outro, nesse desenvolvimento, eu acho que todos ali têm uma... Não é intimidade a palavra que eu quero buscar, mas é uma união mesmo muito grande ao ponto de virar e falar, cara, isso não foi legal, sabe? E ter esse diálogo mesmo, para poder chegar a um consenso de até onde há essa liberdade de interação para um com o outro. Eu acho que é importante, assim, que os professores, acho que não só dentro de Sarandeiros, a gente tem um olhar sobre vocês que é de muito respeito, de muita admiração, que a gente vê em vocês pessoas que têm muito para trazer para a gente. Então, sempre que a gente tem essa realidade de competitividade, de um pensamento que já vem sendo colocado na gente, na nossa cabeça, pela sociedade ou por qualquer outras pessoas, e a gente vê na dança um ambiente que a gente é capaz de tratar disso, eu acho que seria bem legal se sempre que o professor visse assim, alguma cena que fosse de competitividade ou que alguém trouxesse algum pensamento que pode ser desconstruído, que vai ajudar não só essa pessoa a ter uma visão mais legal, mais aberta sobre isso, ajuda o grupo também, porque a partir do momento que uma pessoa traz um pensamento mais fechado, isso acaba atraindo a competitividade. Então, se a competitividade conseguisse ser parada no início, ia ser, tipo assim, nas crianças, no infantil, que ainda está tendo esse pensamento construído e tal, se eles conseguissem ensinar para elas outra forma de ver as coisas, de interpretar o corpo da outra pessoa, de ver que a diferença não é um problema, e sim uma realidade e que está tudo bem, que não precisa mudar, que alguém não precisa ser excluído de um grupo porque não faz parte de determinado padrão, de uma determinada caixinha. É uma coisa que começa com um professor que dá um toque, ou então que faz um figurino que uma pessoa que tem, por exemplo, um corpo diferente do padrão consiga usar, que provavelmente ninguém vai perceber isso de cara, assim, mas coisas que vão ficando no inconsciente, que vão sendo trabalhadas, que não é só o sutiã P que está ali, tem um sutiã P, mas também tem um G que cabe em todo mundo, e aí eles vão vendo que não é só aquele P que está tudo bem, que também tem a representação do G, e que não é um problema, que tem espaço para todo mundo dentro do grupo.
além desse figurino que eu acabei de falar, sobre de como tratam as meninas e os meninos, porque às vezes tem uma diferença de como o jeito de falar com o menino e o jeito de falar com uma menina às vezes muda. Em correções, por exemplo, às vezes vai corrigir uma menina e faz de determinado jeito e explica de uma determinada forma, e para o menino você explica como se fosse a coisa mais boba do mundo, mas para a menina parece que é super difícil, que a menina não ia entender se você fizesse de outro jeito. São coisas bobas, assim, mas que acabam, quando você percebe, você fica tipo, mas será que precisava ter sido assim, desse jeito? Né? Eu acho que, com relação aos professores, eu acho que muitas vezes eles estão preocupados em, sei lá, manter a disciplina naquele momento e mais passar informação, só passar informação. E eu acho que essa questão de só passar informação, eu acho que, apesar de ser uma coisa interessante, de você mostrar que tem conhecimento e passar isso para o outro, eu acho isso uma coisa interessante, mas eu estava lendo um livro e fala que nós, atualmente, os jovens de atualmente, eles recebem muito mais informação do que, por exemplo, Einstein recebeu em sua vida inteira. Então eu acho que a diferença, aí ele fala que a diferença entre isso tudo foi a questão de Einstein ter a mente mais organizada, ter criatividade com relação aos pensamentos dele. Então essa questão de estimular a criatividade, a liberdade do pensamento das pessoas, e isso acaba englobando, acaba entrando no âmbito de ter mais liberdade entre as pessoas, entendeu? Na questão da aprendizagem. E aí mais liberdade na questão de criatividade, de se mostrar mesmo, de mostrar o que você é capaz, de mostrar como você pensa, de mostrar o que você sente. Discutir mesmo as questões as informações que são apenas repassadas, discutir como é que elas influenciam em cima da sociedade, discutir como é que tudo isso entra e atinge a gente, como tudo isso vai atingir o outro, como que a gente pode usar isso, já que a gente está passando informação para o crescimento do outro, como que a gente pode usar isso para o nosso crescimento, tanto mental, tanto corporal e nas relações, quanto para entender o outro, para formar, por exemplo, uma sociedade melhor, melhorar a convivência entre as pessoas, melhorar até mesmo o ensino, que eu acho que isso vai acabar gerando uma melhora no ensino. Eu acho que uma aula mais dinâmica, uma aula mais discutida, abrir espaço para o outro, eu acho que isso é o que falta para a gente, não só na educação, mas eu acho que em todos os âmbitos. É uma coisa muito, muito regrada, às vezes regra demais não dá certo. Eu acho isso. Eu acho que a própria discussão de gênero e sexualidade, ela tem que ter espaço, sim, no meio escolar. Às vezes tem a questão de que às vezes o povo vem com aquela ideia de não tomar partido em relação a isso, mas que tem que ser discutido sim, porque se não for discutido, só vai permanecendo uma sociedade conservadora. E na escola, principalmente, onde a gente está se formando como pessoas, ter esse tipo de discussão, repensar as nossas ideias em relação a gênero e sexualidade, repensar se o que eu pratico faz bem para o outro, ou faz bem para mim mesmo, se eu me oprimo em relação à minha sexualidade ou que eu me identifico em relação a gênero. Acho que se a gente não discutir isso, as coisas não mudam. E eu acho que tem que mudar. Eu acho que com o tempo as coisas mudaram. A gente já é bem menos, a sociedade já é bem menos machista, mas aí ainda tem muito essa questão. E acho que debater isso, principalmente na escola, formar pessoas
Formar pessoas que tenham a mente mais aberta em relação a isso é muito importante.